Neste vídeo nós vamos tratar de uma questão que, embora não seja nova, é muito polêmica, que é a questão do menor sob tutela que requer o benefício de pensão por morte e tem este requerimento negado pelo INSS por conta da exigência de prova de dependência econômica do menor em relação ao segurado falecido. Outra situação que nós consideramos irregular foi a medida em que o governo tomou no ano de 1997, que foi a exclusão do menor sob guarda da condição de dependente do segurado falecido. Então, na primeira situação em relação ao menor tutelado, nós consideramos ilógico e irregular a exigência de prova de dependência econômica e, por outro lado, nós consideramos inconstitucional a situação da exclusão do menor sob guarda da condição de dependente do segurado falecido para fins de concessão do benefício de pensão por morte. Antes da alteração realizada no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei de Benefícios 8.213 de 1991, o menor sob tutela, assim como o menor sob guarda, estavam inseridos como dependentes do segurado falecido, assim como não era exigida a prova da dependência econômica em relação a este segurado que faleceu para fins de concessão do benefício de pensão por morte. Ocorre que o governo, no ano de 1997, também por intermédio de uma medida provisória que posteriormente foi consagrada através de uma lei ordinária, excluiu o menor sob guarda da condição de dependente. Assim, todo menor que estava naquela época de 1997 em diante, que requereu o benefício de pensão por morte, até hoje, que vai até a agência do INSS e faz o requerimento do benefício de pensão por morte na qualidade de dependente sob guarda, ele acaba tendo um benefício indeferido e negado pelo INSS sob o fundamento de que referido dependente foi excluído por conta da alteração realizada na legislação no ano de 1997. Nós consideramos essa alteração irregular e inconstitucional por vários motivos, mas para este vídeo não ficar longo, nós vamos aqui mencionar poucos que já são suficientes para fundamentar a irregularidade cometida pelo INSS. A primeira delas é em relação à hierarquia das leis. A Constituição Federal, em seu artigo 227, protege a família como um todo, inclusive os filhos, sob qualquer condição ou natureza, ou seja, o filho sob guarda, sob tutela, fora do casamento, independente da situação, da questão da filiação, o enteado, todos são considerados como filho legítimo, ainda que não seja. Então, a Constituição Federal, protegendo a família, protegendo a figura do menor, independentemente de sua condição ou situação jurídica, ele é equiparado a filho legítimo para fins de todos os efeitos legais, inclusive previdenciários. Assim, tanto o menor sob tutela quanto o menor sob guarda, ele é equiparado ao filho legítimo, conforme consta no próprio artigo 16, inciso 1 da Lei 8.213 de 1991. Assim, se a própria lei exclui a necessidade da prova da dependência econômica para o filho legítimo, ao qual tem essa dependência econômica presumida, consequentemente, o menor sob tutela e o menor sob guarda, que são equiparados a filhos pela própria Constituição Federal, também deve ter a mesma interpretação e deve ser excluído a necessidade da prova de dependência econômica por ter a presunção legal dessa situação. Então, ao ser negado o benefício de pensão por morte a este dependente nessa situação de tutelado ou de guardião do menor sob guarda, que tem um guardião como responsável, é inconstitucional, é ilegal e irregular. E qualquer interpretação da lei que vai de contra este método de interpretação, esse método de pensamento, de lógica da própria legislação previdenciária, é totalmente equivocado, porque a própria Constituição Federal, que é a lei maior, que é o regramento
majoritário que deve ser observado por todo ordenamento jurídico. Qualquer lei inferior à Constituição Federal deve obediência a ela. Não pode criar uma regra que nem mesmo a própria Constituição Federal pode excluir dos menores tutelados ou sob guarda. Inclusive, esta situação de proteção desses menores, ela decorre de uma cláusula pétrea, ou seja, o artigo 60 da Constituição Federal proíbe qualquer alteração, ou seja, nem mesmo por emenda à Constituição pode ocorrer uma exclusão de um direito fundamental e individual, como é a questão dos direitos dos menores, sob tutela ou sob guarda. Então, se nem mesmo a própria Constituição pode realizar qualquer alteração para excluir direitos desses menores, porque é uma cláusula pétrea imutável, não pode haver um projeto de lei ou um projeto de emenda à Constituição excluindo esses direitos fundamentais, não pode uma lei inferior, uma lei ordinária, excluir um direito ao qual a legislação maior, que é a Constituição Federal, protege e é tido como uma cláusula pétrea. Então, do nosso ponto de vista, a exclusão realizada no ano de 1997 do menor sob guarda, da questão de dependente para fins previdenciários da Lei 8.213 de 1991 é inconstitucional, é irregular e é passível de uma medida judicial para que o benefício seja implantado. Assim como nós consideramos que a exigência da dependência econômica por parte do menor tutelado também é irregular e é ilógico acima de tudo, porque se a própria consolidação das leis trabalhistas, a CLT, estabelece que não é possível o menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, realizar qualquer tipo de atividade laboral, não tem como interpretar ou entender que este menor sob tutela ou sob guarda, que ele tem uma idade inferior a 16 anos, é relativamente ou absolutamente capaz, tem que apresentar prova de dependência econômica, porque isso aí é presumido. É lógico que um menor que está sob a responsabilidade de um tutor ou um menor que está sob a responsabilidade de um guardião, na hipótese de uma guarda, é óbvio que ele depende totalmente e exclusivamente economicamente dessas pessoas que são os seus responsáveis. Não tem como imaginar um outro tipo de situação a qual é colocada e imposta pela Previdência Social, que solicita a prova de um incapaz de que ele depende para sobreviver do seu tutor ou do seu guardião. Não há necessidade de provar, porque isso é presumido. Além de decorrer de lei, é uma situação lógica, não tem como ocorrer qualquer tipo de raciocínio contrário a esta situação. Além de constar na Constituição Federal de que o filho havido dentro ou fora do casamento, sendo ele filho legítimo ou não, biológico ou não, ele deve ter os mesmos direitos que um filho natural e um filho legítimo. Assim, o menor sob tutela ou o menor sob guarda, ele tem os mesmos direitos como se fosse um filho legítimo, seja previdenciário ou seja para qualquer outro tipo de finalidade legal. Então, além de constar na Constituição, e isso inclusive está inserido no artigo 60 como um direito individual imutável, como uma cláusula pétrea, isso significa que não pode ser alterado nem mesmo por emenda à própria Constituição Federal. Existe ainda uma outra regra que também decorre da Constituição Federal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse dispositivo legal, nesse estatuto, que é um regramento, digamos assim, dos direitos dos menores e dos adolescentes, lá está previsto que o menor sob tutela e o menor sob guarda possuem os mesmos direitos de um filho legítimo, inclusive os direitos previdenciários. Logo, o menor sob guarda ou menor sob tutela que requerer o benefício de pensão por morte, ele tem que ser equiparado a filho legítimo, ele tem que ter a sua dependência econômica presumida e o benefício de pensão por morte concedido. Então, a Constituição protege o menor sob tutela e o menor sob guarda. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também protege, é uma lei ordinária, assim como a Lei Previdenciária 8.213 de 1991, que tem uma regra específica protegendo os direitos dos menores sob tutela e sob guarda para fins de dependência econômica para concessão de benefício previdenciário. Então, por esse ponto de vista,
A lei de 1997, que promoveu a alteração, exigindo do menor sob tutela a prova da dependência econômica e excluindo da condição de dependente o menor sob guarda, esta regra é totalmente inconstitucional, é ilegal, irracional e ilógica. Eu não sei nem quantos mais I aqui eu posso falar, porque é um absurdo que foi promovido pelo governo lá atrás, no ano de 1997, que excluiu um direito de um menor necessitado em decorrência de uma justificativa que não é de hoje, que o governo vem promovendo, que é a questão de fraudes. Então, a justificativa e a alegação do governo para excluir o menor sob guarda do direito de obter o benefício previdenciário, porque tirou dele da condição de dependente, foi a questão que ocorriam diversas fraudes para a concessão do benefício previdenciário, assim como foi parte da justificativa que o governo utilizou para promover essa medida provisória atual, a medida provisória 664, que foi realizada na virada do ano para justificar a limitação da concessão do benefício de pensão por morte. É evidente que é necessário ser promovida uma reforma previdenciária séria, é necessário realizar um equilíbrio na concessão dos benefícios previdenciários e na arrecadação. É evidente que é necessário aumentar alguns benefícios e diminuir outros. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma conversa séria, uma conversa justa com a sociedade para que essas alterações sejam promovidas e não sendo realizado como reiteradamente é feito com cada governo que entra, que precisa arrecadar mais, exclui direitos sociais, exclui os direitos previdenciários, principalmente a questão de concessão de benefícios, sobre a justificativa de que tem que haver um equilíbrio nas finanças, na arrecadação e na concessão dos benefícios, assim como para restringir aí a questão de fraudes. Ou seja, o INSS é que tem que repelir as fraudes através de fiscalização. Cabe ao Poder Executivo e não à sociedade responder por uma ausência do poder público que não fiscaliza de uma forma adequada, e para corrigir essa ausência, este erro, esta negligência, corta direitos essenciais e fundamentais de todo cidadão. Evidentemente que é um ponto de vista pessoal, existem pessoas com ponto de vista contrário, diversos, diferentes, que é a favor, acha que tem que ser cortado mesmo os benefícios sociais, tem que haver um ajuste mesmo fiscal, um ajuste previdenciário. Nós concordamos com isso, mas se for feito de uma maneira equilibrada e séria, e não da forma que o governo vem promovendo, atribuindo aí aos cidadãos a responsabilidade da má gestão do poder público. Então é isso, nós acabamos extrapolando o nosso objetivo aqui, acabamos entrando um pouco na esfera política, mas o nosso objetivo aqui foi tratar da questão da parte legal, que nós consideramos inconstitucional a exclusão do menor sob guarda da condição de dependente, assim como nós consideramos irregular exigir do menor sob tutela a prova da dependência econômica. A solução para aquele segurado, para aquela pessoa que requereu o benefício na agência do INSS e teve o mesmo negado, indeferido, por conta do INSS solicitar a prova da dependência econômica tanto do menor sob tutela quanto do menor sob guarda, ou ainda simplesmente indeferir o benefício do menor sob guarda por alegar que este dependente não contempla mais a condição de dependente por conta da alteração da lei no ano de 1997, a solução para isso é ingressar com uma ação judicial, com uma medida judicial, pleiteando no Poder Judiciário a implantação, a concessão e a implantação do benefício de pensão por morte. Existe uma forte tendência, existem várias decisões favoráveis no sentido de incluir um menor sob guarda para que o benefício de pensão seja concedido, assim como equiparando o menor tutelado ou menor sob guarda como filho legítimo, e daí concluindo que a presunção da dependência econômica não sendo legal, não sendo correto do INSS exigir prova da dependência econômica desses menores, uma vez que é presumida por conta do artigo 16, inciso 1 da Lei 8.213 de 1991. Para não estender muito este vídeo, nós evitamos mencionar aqui as decisões que são favoráveis. Existem também posições contrárias a este fundamento que nós estamos mencionando, mas isso pode ser facilmente localizado no Google, basta pesquisar algumas decisões
jurídicas que você certamente irá encontrar decisões favoráveis e contrárias a este fundamento que nós estamos mencionando e expondo aqui, mas nós somos da corrente que é totalmente favorável à concessão do benefício de pensão por morte ao menor tutelado e ao menor sob guarda judicial. Então é isso aí, até um próximo vídeo e até mais.